Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas análises. Hoje nós vamos mergulhar num tema que é, olha, absolutamente vital para quem já está na gestão de alto nível. Vamos falar sobre a liderança genuína e como encontrar aquele equilíbrio super delicado entre a estratégia e a execução. Porque, convenhamos, na cadeira de gerência sênior ou de diretoria é muito fácil acabar se afastando do dia a dia da operação, não é? Mas a verdadeira liderança pede o que a gente chama de presença consciente. Para organizar a nossa conversa, dividimos essa análise em 6 pontos bem diretos: os extremos da liderança, o motor de vendas, o valor do atendimento, a gestão além dos relatórios, a escuta ativa e ajustes e, por fim, a evolução do sistema. É literalmente um roteiro prático para desconstruir essa ideia de supervisão operacional e estratégica. Vamos lá? Ponto número 1. Os extremos da liderança. Vamos falar sobre esse mito do distanciamento. Sabe aquela velha crença corporativa de que a liderança sênior tem que ficar lá na Torre de Marfim, focada só no planejamento? Pois é, isso acaba criando uma armadilha perigosa com dois extremos. De um lado, a gente tem o líder ausente. Esse é aquele gestor que se afasta totalmente e fica ali dependendo só de relatórios frios para tomar decisão. Do outro lado da moeda, temos o líder operacional, aquele que bota a mão na massa para tentar fazer tudo e, ironicamente, acaba virando o maior gargalo da empresa. O ponto central aqui é simples: nenhum desses dois caminhos vai trazer um sucesso que seja escalável. Para fugir dessa armadilha, precisamos adotar uma premissa muito forte. Prestem atenção nesta frase. Liderança não é a ausência da operação, é presença consciente sobre o que realmente está acontecendo. Forte, né? Essa visão acerta na mosca. Ela captura perfeitamente aquela necessidade absoluta de estar conectado com a realidade do negócio, mas sem precisar arregaçar as mangas e fazer todo aquele trabalho tático e manual. Mas afinal, na prática, o que é essa tal de presença consciente? Bom, é exatamente esse ponto de equilíbrio ideal para os executivos. Significa que a gestão vai supervisionar bem de perto os processos que trazem os resultados, vai entender onde estão os gargalos e analisar os comportamentos. Mas, e aqui está o pulo do gato, sem executar cada tarefa diretamente. No fim das contas, um exercício diário de curiosidade e atenção aos detalhes da operação. Avançando para o nosso segundo ponto, o motor de vendas, o verdadeiro coração financeiro do negócio. Todos nós sabemos que as vendas são o que mantém qualquer organização viva. Mas olha, focar apenas naquelas metas de fim de mês é um perigo gigante. Se a gestão só aparece no último dia útil para cobrar a cota, ela fica completamente cega sobre como as coisas de fato estão acontecendo. Por que será que um vendedor bate todas as metas com facilidade e o outro sofre para fechar um único contrato? Só olhar para os números não vai contar essa história inteira. O foco da liderança precisa ir para a mecânica da coisa toda. Evitar observar como está sendo a abordagem ao cliente, quais são aquelas perguntas investigativas que a equipe está fazendo na ponta e de que maneira os argumentos de venda são colocados na mesa. Quando a gestão observa isso de forma ativa, ela não está lá para vender pelo time, ela está lá para identificar padrões. E são justamente esses padrões que permitem ajustar a estratégia de forma certeira e escalar o resultado de todo mundo. O que nos leva à seção 3, o valor do atendimento. E já adianto, vai muito além de dar suporte. Por muito tempo, o mercado comprou essa ideia ultrapassada de que o atendimento ao cliente é um setor puramente operacional, indigno da atenção de um executivo sênior. Mas sabe qual é o ponto crucial? Ouvir aquelas conversas reais e genuínas da equipe com os clientes revela exatamente o que tem valor para o seu público. Sério, não existe pesquisa de mercado no mundo que supere o poder de escutar o cliente ali, na hora H, interagindo com a sua marca, enfrentando um problema ou buscando uma solução. E quando a gente faz isso, os resultados práticos são impressionantes. Descobrimos melhorias cruciais para a operação, alcançamos um entendimento incrivelmente profundo sobre as necessidades do cliente e criamos uma conexão real com a base do negócio. As grandes inovações quase nunca saem de salas de reunião fechadas. Elas costumam acontecer porque alguma liderança decidiu colocar os fones de ouvido e escutar o processo acontecendo de verdade. Chegamos então ao quarto pilar da nossa análise, a gestão além dos relatórios. Atenção à equipe interna. Precisamos redobrar o foco naqueles momentos críticos, sabe? Quando as métricas das planilhas não batem com o clima, com a sensação térmica da empresa.
Quando os resultados caem, a postura ideal de uma liderança se divide em 3 passos simples: acompanhar de perto a execução das atividades, observar as reuniões e interações do dia a dia e analisar rigorosamente como as decisões estão sendo tomadas lá na base. Essa é a resposta inteligente contra aquela armadilha fácil de simplesmente exigir mais esforço de todos. Sendo bem direto, o grande objetivo aqui é encontrar os pequenos desvios que permanecem completamente invisíveis nos indicadores de desempenho. Confiar única e exclusivamente em relatórios é o mesmo que andar no escuro. Eles até mostram o que aconteceu no passado, mas raramente dizem o como ou o porquê. Eles simplesmente falham em refletir a realidade completa e viva do ambiente de trabalho. Entramos na seção 5, escuta ativa e ajustes. É sobre ações contínuas. Pensem comigo, se a presença consciente é o nosso motor, a escuta ativa é, sem dúvida, o combustível. Uma liderança com essa mentalidade de supervisão constante precisa manter o radar ligado o tempo todo nessas 3 frentes vitais: a própria equipe interna, os clientes e o mercado em geral. Ignorar qualquer um desses 3 alvos é criar um ponto cego perigoso na estratégia. É um trabalho de inteligência que não pode parar. E tem um detalhe fascinante sobre isso. Na esmagadora maioria das vezes, os sinais estratégicos mais importantes não vêm em apresentações formais, mas sim em conversas simples e naqueles comentários espontâneos. São as dificuldades bobas do cotidiano ou aquele comentário casual de corredor que muitas vezes carregam o maior valor para destravar todo o potencial de uma operação. O que nos traz ao nosso último ponto, a seção 6, a evolução do sistema, focando no aprimoramento de processos. Aqui é onde consolidamos de vez aquela visão da gestão de alto nível como a de um verdadeiro arquiteto de sistemas. E o coração dessa arquitetura é um loop contínuo que funciona assim. Primeiro, ouvir com atenção. Segundo, compreender a engrenagem do sistema. E terceiro, ajustar o processo. Esse é o grande segredo. Não se trata de ficar controlando microdetalhes de cada funcionário, mas sim de refinar o sistema de forma inteligente para que a evolução aconteça com naturalidade. Resumindo essa nossa jornada, a presença ativa de quem lidera assegura que toda a maquinaria do negócio rode lisinha e com eficiência. O líder garante que os processos sejam claros, tenham coerência e estejam verdadeiramente direcionados para os resultados. Com o sistema bem ajustado, toda a equipe evolui continuamente por consequência. Para finalizar, deixo aqui uma provocação fundamental para reflexão. Os seus relatórios atuais refletem a realidade completa da operação? É essencial refletir sobre o peso da distância operacional nas empresas. Avaliem se os sistemas existentes hoje oferecem uma visão clara ou se estão apenas entregando uma ilusão de controle. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise estratégica com a gente e até a próxima.